Olá, eu sou o Malachi Ben Israel, sou natural aqui da cidade de Criciúma, onde resido aqui há 62 anos. Sou líder da comunidade Anusim Brasil, sinagoga Anusim Brasil Criciúma. E o objetivo deste vídeo é poder trazer a você a verdadeira informação do que está acontecendo entre Israel e os grupos terroristas, principalmente o Hamas, este conflito, dessa guerra entre Israel e o Hamas. Outras guerras lá já existiram, outros atentados, e todas as informações que chegam aqui para o Ocidente, tanto países da Europa como também aqui para nós no Brasil, todas as notícias que aqui chegam, infelizmente, nem todas trazem a informação correta, verdadeira acerca de Israel. Então, o objetivo deste vídeo é para que você possa conhecer um pouco da história de Israel, da formação do povo judeu, quando ele começou, o que aconteceu durante a sua história, povo que tem mais de 3.500 anos, e embora em 1948 foi decretado sua independência, Israel nunca teve um momento que ele pôde desfrutar dessa independência. Então, por meio do vídeo que você vai assistir, um vídeo de uma senhora brasileira, jovem senhora brasileira do estado do Rio Grande do Sul. O nome dela é Aline. Ela atualmente vive em Israel já há muitos anos. Ela tem a sua família constituída. Ela é judia, casada com um judeu, e lá já tem a sua família constituída e faz um trabalho como guia em Israel, onde ela também tem, através das redes sociais, o seu canal. Então, o vídeo que você vai assistir, a informação que você vai alcançar por meio de tudo que ela vai falar, vai com certeza ajudar a você. Eu espero que você possa, por meio desse vídeo, ter uma visão e um conhecimento acerca do povo de Israel. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a você e dizer que também estamos à disposição para diálogo, para conversarmos um pouco mais também e um, termos falar um pouco mais acerca da história e também da nossa comunidade em Cristo. Grande abraço a todos, que o Eterno abençoe e vos guarde. Shalom, shalom. Fique com Deus. Shalom. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Estamos vivendo dias muito tristes. No sábado, dia 7 de outubro, Israel foi atacado de uma maneira cruel e desumana pelo grupo terrorista Hamas. E nossos corações doem por todas as vítimas inocentes desse conflito, principalmente as crianças. Mas hoje vamos falar de como esse conflito começou. Vamos entender a história do povo de Israel e do povo palestino desde os tempos bíblicos até os dias de hoje. Bom, vamos começar.
Vamos voltar a mais de 3.000 anos atrás, quando aqui na região viviam as 12 tribos de Israel, que se juntam para formar o que chamamos de o Reino Unido de Israel, onde reinaram reis famosos como Saul, Davi e Salomão. E nos séculos seguintes houveram diferentes reinos judaicos aqui na região, o reino de Israel, o reino de Judá, o reino asmoneu, que foram interrompidos por diferentes períodos de invasões e governos estrangeiros, como os babilônios, os persas e os gregos. Mas a história do povo de Israel começa a mudar com a invasão romana no ano de 63 a.C. Os romanos começam a oprimir o povo de Israel, o que gera a grande rebelião judaica, que termina com a vitória romana, a destruição de Israel, a destruição do Templo de Jerusalém e também com o exílio de parte do povo. E a situação para o povo de Israel piora ainda mais a partir do ano de 130 depois de Cristo, quando o imperador romano Adriano faz uma grande campanha anti-judaica aqui na região. Ele constrói sobre os restos do Templo de Jerusalém um templo pagão em homenagem a Júpiter. Ele muda o nome da cidade de Jerusalém para Aelia Capitolina. E ele muda o nome de toda a região de província Judeia para província Síria-Palestina. Por que justamente esse nome? Primeiro porque a província se expande e engloba a Síria. E Palestina ele coloca em homenagem ao povo filisteu. Ouçam bem esse nome. Pleshet, Filistim, Falestim, Palestina. São diferentes pronúncias do mesmo nome. Então, na prática, ele vai chamar a região de província Sírio-Filisteia. É importante destacar que o povo filisteu já havia desaparecido nessa época. Mas quem foram os filisteus? Os filisteus eram um povo pagão de origem europeia que chegaram aqui na região há por volta de 3.200 anos atrás. E eles viveram muitos séculos aqui na região, principalmente na zona do litoral, até serem expulsos pelos assírios e babilônios. Os palestinos atuais, eles não são descendentes dos filisteus. Daqui um pouquinho a gente vai falar da origem histórica e bíblica do povo palestino. Mas vamos voltar ao imperador Adriano. O que acontece depois dessa grande campanha anti-judaica? Começa outra rebelião do povo de Israel, a rebelião de Bar Kokhba, que termina mais uma vez com a vitória romana. Centenas de milhares de judeus vão ser mortos, muitíssimos outros expulsos e exilados. E então os judeus passam a ser a minoria na terra de Israel. Quer dizer, há judeus vivendo em Israel ininterruptamente há mais de 3.000 anos. Mas a partir do ano de 136 depois de Cristo, os judeus passam a ser a minoria em Israel e a maior parte do povo, então, vive no exílio. Depois dos romanos, quem controla a região é o Império Bizantino. E em 638 depois de Cristo acontece a primeira conquista árabe da região, o Império Árabe Muçulmano originário da Península Arábica conquistam toda a região e criam um grande califado. Mas quem são os árabes biblicamente falando? Eles são descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com a escrava Agar,
Na Bíblia, eles também são chamados de ismaelitas. E essa imigração árabe que começa no século VII com a conquista muçulmana segue nos séculos seguintes. Então, os árabes que viviam na Palestina vão adotar o nome da região. Isso quer dizer que os árabes que viviam na Palestina, os árabes palestinos, adotam o nome e hoje são conhecidos simplesmente como palestinos. Historicamente e geneticamente falando, os palestinos são árabes. Isso quer dizer que eles são um povo semita aqui da região e não europeus como os filisteus eram. Nos séculos seguintes, a região seguiu passando de mão em mão entre diferentes impérios e a grande maioria deles proibia a imigração judaica de volta à região. O povo de Israel orava e sonhava em voltar para sua terra, mas a imigração era extremamente restrita. Sim, havia imigração, mas muito limitada por todas as restrições. E enquanto isso, os judeus em muitas partes do mundo sofriam perseguições e matanças. E agora chegamos no ano de 1917, quando a Inglaterra passa a controlar a região. Nesse período, tanto os árabes como os judeus queriam a sua independência e queriam a saída dos britânicos daqui. Era cada um por si e todos contra a Inglaterra. Em 1921, a Inglaterra divide o mandato britânico da Palestina em duas regiões. E 77%, que é toda a parte que nós vemos aqui à direita do mapa, foi entregue aos árabes. Mais especificamente, um governo árabe hashemita. E em 1946, essa região ganha independência total e se transforma no que hoje em dia é chamado de Jordânia. E do resto do território, eles decidem se retirar em 1947. Mas eles entregam a decisão do que deve ser feito aqui para a ONU. A ONU manda observadores e eles vão criar o que se chama o Plano de Partilha de 1947, onde seria criado um Estado árabe e um Estado judaico, e Jerusalém e os arredores ficariam sob controle da própria ONU. Como a gente consegue ver no mapa, a parte verde Israel, a parte amarela Palestina e a parte branca internacional da ONU. Este plano foi levado à votação na Assembleia Geral da ONU em 29 de novembro de 1947 e com a ajuda do brasileiro Oswaldo Aranha, o plano foi aprovado com mais de 2/3 dos votos. A liderança judaica aceita a resolução da ONU e declara a independência do Estado de Israel. Porém, a liderança árabe-palestina e todos os países árabes vizinhos não aceitam a resolução da ONU e declaram guerra contra o Estado de Israel. Esta guerra se chama a Guerra de Independência de Israel e vai terminar com uma vitória de Israel. Como vemos no mapa, Israel acrescenta territórios, como Jerusalém Ocidental, e a grande parte do território destinado aos árabes palestinos é conquistado pela Jordânia e pelo Egito. Em 1967, outra vez, países árabes se reúnem para atacar simultaneamente Israel. E outra vez, Israel sai vitorioso. Mas dessa vez, não só Israel vence a guerra, como vence em somente 6 dias e mais que triplica o seu território, conquistando as colinas do Golã, Jerusalém Oriental, a Cisjordânia, a faixa de Gaza e toda a península do Sinai. Realmente uma vitória
extraordinária do exército de Israel. Mas, infelizmente, as guerras continuam e em 1973, países árabes lançam um ataque surpresa contra Israel no que a gente conhece hoje em dia como a Guerra do Yom Kippur. E, mais uma vez, Israel vai sair vitorioso. Nos anos seguintes, Israel cria um plano chamado Terras por Paz, onde Israel entregaria aos árabes terras em troca de paz. E o primeiro país a aceitar esse acordo foi o Egito em 1979, quando Israel devolve toda a península do Sinai em troca de paz. Porém, o Egito não aceita receber de volta a faixa de Gaza, e ela segue nas mãos de Israel por mais alguns anos. O próximo acordo assinado foi em 1993 entre Israel e a OLP, a Organização de Libertação da Palestina, o que a gente conhece como os Acordos de Oslo, onde Israel entrega parte da Cisjordânia e a maior parte da faixa de Gaza. E então se cria a Autoridade Palestina, que é o governo que deveria governar estas regiões. Quer dizer, é uma região auto-administrada, com seus próprios impostos, polícia, sistema de saúde, educação e outras coisas. E as negociações deveriam continuar nos anos seguintes até ser possível a independência da Palestina e a criação do Estado palestino. Porém, o que acontece é que as negociações foram interrompidas e a independência palestina nunca declarada. Mas as coisas mudam mais uma vez em 2005, quando Israel decide fazer uma retirada unilateral de Gaza. Isso quer dizer que Israel retira todos os judeus e israelenses de dentro da faixa de Gaza, tanto civis como militares, e entrega toda a faixa de Gaza para a Autoridade Palestina, com o objetivo de, assim, avançar o processo de paz. Porém, isso tem um efeito contrário, porque em 2007 o grupo terrorista Hamas deu um golpe de Estado dentro da faixa de Gaza e toma o poder à força da Autoridade Palestina. O Hamas mata mais de 160 palestinos e fere mais de 500, e centenas fogem para a Cisjordânia. E isso é muito importante para a gente entender a guerra atual, pois na prática existem hoje em dia duas Palestinas. Uma delas é a faixa de Gaza, esse pequeno território que faz fronteira com Israel e também com o Egito. Ele é 100% palestino desde 2005, quando Israel se retirou. E quem controla ele hoje em dia é o grupo terrorista Hamas. E o outro território palestino fica dentro da Cisjordânia. É o que a gente chama de Zona A e B, e ela é controlada pela Autoridade Palestina e pelo Partido Fatah. E dentro desse território também é proibido para judeus israelenses morarem. Judeus podem morar na Cisjordânia, mas somente na Zona C, que é a zona, hoje em dia, de controle israelense. Israel e a Autoridade Palestina têm acordos diplomáticos, cooperação econômica, civil e militar. E a Autoridade Palestina não tem envolvimento na atual guerra entre o Hamas e Israel. Pelo contrário, nós vimos essa semana que o Mahmoud Abbas, também conhecido como Abu Mazen, que é o presidente da Autoridade Palestina, ele falou claramente que os atos terroristas do Hamas não representam a população palestina. E por isso, agora que nós vamos falar da atual guerra entre Israel e o Hamas, nós vamos falar da faixa de Gaza e não da Cisjordânia. No dia 7 de outubro, o Hamas perpetrou um grande ataque terrorista contra Israel.
matando mais de 1.300 pessoas, a grande maioria civis. Mataram famílias inteiras, decapitaram crianças e bebês, estupraram mulheres e queimaram pessoas vivas, e sequestraram por volta de 200 pessoas, entre eles israelenses e estrangeiros. Não é possível descrever o horror e a barbárie que foi feito pelos terroristas. Eu não vou entrar em mais detalhes, porque eu estou começando o 9º mês de gestação, eu não sou capaz de falar sobre isso, sobre ver esse assunto, e eu também já tive vídeos censurados aqui no YouTube na última semana, mas nós sabemos que esse foi o maior massacre de judeus desde o Holocausto. E por isso Israel declarou guerra contra os terroristas do Hamas. Vejam que essa guerra não é contra os palestinos, contra a faixa de Gaza, muito menos contra a autoridade palestina. Essa guerra é contra o terrorismo e contra o Hamas. Eles que deram um golpe na faixa de Gaza e oprimem o povo palestino, usam os palestinos como escudos humanos e matam qualquer um que seja contra a sua ideologia radical. Eles roubam a ajuda humanitária da população inocente e usam o dinheiro e recursos recebidos para investir no terror contra Israel e sua própria população. Esse vídeo que estamos vendo foi feito pelo próprio Hamas e ele mostra eles roubando encanamento de água em Gaza e usando para produzir mísseis. E parte deles foram lançados contra Israel nessa última semana. O Hamas não luta pelo bem do povo palestino. Pelo contrário, eles são os maiores causadores do sofrimento dentro da faixa de Gaza e um grande empecilho nas negociações de paz entre Israel e a autoridade palestina. O Hamas não luta pela criação do Estado palestino, e sim eles lutam pela destruição do Estado de Israel, pois a ideologia do Hamas é muito parecida à do ISIS, a do Estado Islâmico. Eles lutam para a construção de um grande califado, um Estado Islâmico em toda a região. Mas vamos ouvir isso diretamente deles. Eu quero ler para vocês agora um trecho do próprio estatuto do Hamas, que eles usam até os dias de hoje. Sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Nunca serão capazes de nos causar sério mal, e serão apenas um incômodo. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar. A hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem por detrás de árvores e pedras, cada árvore e pedra gritará: ó muçulmanos, ó servos de Alá, há um judeu detrás de mim, venha e mate-o. Não há solução para o problema palestino a não ser pela Jihad, Guerra Santa, iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais são perda de tempo e uma farsa. Como ouvimos, o Hamas não tem interesse pela paz, nem pelo bem do povo palestino, principalmente dos palestinos cristãos. A gente não pode misturar a causa palestina com o terrorismo do Hamas. Juntos nós podemos vencer o terrorismo
para o bem da população palestina e da população israelense. Vamos juntos orar pela paz e por todas as vítimas inocentes desse terrível conflito. Shalom.